Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom ver você aqui hoje. Hoje, como o Beto comentou, nós vamos iniciar uma nova série de pregações no Evangelho de Lucas. E, se o Senhor assim permitir, essa sequência de pregação deve levar um pouco mais de 2 anos. É o evangelho mais longo que nós temos, é o livro mais longo do Novo Testamento. E que traz uma mensagem, assim como qualquer outra palavra da Escritura, traz uma mensagem muito importante para nós. Desde que eu cheguei à igreja, eu já peguei alguns livros do Antigo Testamento, alguns do Novo, e essa vai ser a primeira vez que nós vamos expor, pelo menos desde que eu estou aqui, o Evangelho, um dos Evangelhos desde o início. Então eu peço que você ore por mim, ore também pela igreja, e ore para que a palavra do Senhor seja proclamada, sempre de maneira pura, como está na Escritura, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Amém? Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E essa nossa primeira exposição vai ser uma introdução a esse livro. Algumas características históricas, algumas características teológicas, para que ao longo de toda a exposição, serão 24 capítulos que tem esse evangelho, nós possamos nos lembrar dessa introdução para que a palavra se fixe cada vez mais nas nossas mentes. Eu vou fazer a leitura da mesma forma que eu pedi que o Alexandre fizesse a leitura da leitura congregacional em Atos, na NVI, eu vou fazer a leitura na NVI do capítulo 1 de Lucas, dos versos 1 até o verso 4. Lucas 1, do verso 1 até o verso 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos, como o Beto comentou, a liberdade que nós temos de nos reunir, de prestar culto ao Senhor, de celebrar os teus sacramentos, Pai. Nós estamos diante da tua santa palavra e dessa forma nós clamamos ao teu Espírito Santo, Pai, que nos dê entendimento, que nos dê clareza no entendimento da tua palavra, que nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam também abertos e o nosso coração, Pai, seja aquela terra fértil, pronta e boa para receber a tua palavra e frutificar. Também te peço que o teu Espírito Santo aplique essa palavra à nossa vida e que nós possamos vivê-la de maneira real no nosso dia a dia. Se a nossa oração, nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a ordem canônica, ou seja, a ordem que está na sequência da sua Bíblia,
tradicionalmente no Novo Testamento, vai colocar a obra de Lucas dividida em 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas, e o segundo volume da sua obra é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas, como o Alexandre leu para a gente, em Atos capítulo 1, ali no iniciozinho, nos versículos 1 e 2, fica muito claro para nós o vínculo que existe entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E isso também vai ficar muito evidente no final do Evangelho. Quando você vai para Lucas capítulo 24 e você vê ele finalizando o Evangelho, você percebe que a mente de Lucas já está totalmente voltada para o segundo volume da tua obra, que é o livro de Atos. E é bem certo que quando Lucas chega ao final do Evangelho, ele já planejava escrever a esse misterioso senhor chamado Teófilo, esse relato abrangente de toda a origem do cristianismo. A divisão desse projeto de Lucas, ela reflete limites práticos. Por que dividir em 2 livros? Primeiro, porque o quanto poderia caber em um rolo, em um pergaminho, porque os rolos não eram infinitos, então era necessário um limite de texto que coubesse no registro de um rolo, de um pergaminho. Além disso, a gente precisa lembrar, como eu falei agora para os irmãos, o Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento. E você imagina qual é o segundo livro mais longo do Novo Testamento? Atos. Ou seja, ele não se poupou ou não mediu esforços para que o trabalho dele fosse registrado da melhor maneira. E a outra divisão que Lucas vai usar, e que é uma divisão muito clara para nós, é a divisão em períodos de tempo. Ou seja, no Evangelho existe o tempo da presença de Jesus na terra com os seus apóstolos. E no período onde ele escreve Atos é aquele período de tempo onde o Senhor já ascendeu aos céus e é a missão dos seus discípulos de iniciar a igreja. Então são 2 períodos de tempo, com Jesus presente e sem Jesus presente, e eles tendo que enfrentar a perseguição e a expansão da igreja. Esse senhor chamado Teófilo, a quem são dirigidos esses 2 volumes, nós não temos nenhuma informação a mais sobre ele. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar da Escritura. Mas o título que Lucas dá a ele, de excelentíssimo, indica que deve ser uma pessoa de alta posição social. E o verbo que é traduzido ali no versículo 4 que nós lemos, que Lucas fala instruído, né? Esse verbo, ele se tornou em grego sinônimo do termo catequese. Ou seja, ele usa a palavra grega instruído, que depois se torna sinônimo de catequese. E o que é catequese? Catequese é aquela instrução formal, aquela turma inicial de aprendizado no início da caminhada cristã, antes do batismo. Ou seja, eu já assisti vídeos no YouTube de um pessoal que acha que entende de teologia, falando assim: aonde na Bíblia está escrito que para fazer parte da igreja tem que ser batizado? Aonde que está escrito na Bíblia que precisa ser batizado para tomar a ceia? Lucas 1 é um dos primeiros indícios. Mas significa que a pessoa tem que ter estudado um pouquinho de grego
para ela entender o que é o termo catequese e para ela entender o que é o termo instruído. É bem provável que esse senhor chamado Teófilo, ele fosse alguém do alto escalão romano, um não-judeu convertido ao cristianismo. Mas quem era Lucas? O único Lucas que a gente conhece em toda a Escritura aparece no Novo Testamento como colega de Paulo. Ele é descrito por Paulo como um dos seus colaboradores, lá em Filemão 24 e em 2 Timóteo 4, e ele é descrito como nosso amigo querido Lucas o médico, em Colossenses 4. Ou seja, essas são as únicas informações óbvias que nós temos de que ele fazia parte do grupo daqueles que andava junto ao apóstolo Paulo. Uma característica interessante no livro de Atos é que a narrativa de Atos acontece toda em terceira pessoa. Mas tem vários momentos do livro de Atos que essa narrativa muda de forma repentina para a primeira pessoa. Ou seja, isso indica que aquele que está narrando a história se tornou o próprio personagem do grupo. É como se eu contasse uma história a respeito da nossa congregação, falando sempre na terceira pessoa, nós, e de repente eu, como narrador, colocasse, então eu... mas então o narrador fazia parte daquela congregação. E a mesma coisa vai acontecer com o texto de Atos. Por fim, é Lucas quem acompanha Paulo desde Cesareia até Roma, na jornada que vai encerrar o livro de Atos. A gente também sabe, pela própria descrição de Atos, que Lucas se junta ao grupo de Paulo na sua segunda e na sua terceira viagem missionária. Ou seja, ele andou bastante ao lado do apóstolo Paulo. Ele passou tempo suficiente na Palestina, principalmente durante a prisão de Paulo, tempo que com certeza Lucas deve ter utilizado para pesquisar a respeito dos seus escritos e com certeza entrevistar as pessoas que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Lucas vai relatar no seu evangelho e no livro de Atos. É provável dessa maneira que esses dois livros sejam os únicos dois livros do Novo Testamento escritos por um não-judeu, por um gentio. Além disso, o que a gente percebe é o estilo de grego que é utilizado nesses dois livros é um estilo de grego excelentíssimo, alguém que tinha o grego como língua realmente nativa e que também mostra o conhecimento excelente das questões judaicas. Se você reparar, ao longo da nossa leitura e exposição de Lucas, ele vai fazer uso frequente da Septuaginta. A Septuaginta é aquela versão grega da Bíblia hebraica. Para a maioria dos estudiosos e daqueles que nos ajudam a estudar e entender o Evangelho de Marcos, ele é o mais antigo dos chamados 3 evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sim significa a mesma, ótico, visão, ou seja, sinótico eram aqueles evangelhos que estavam todos debaixo da mesma visão. Lucas, Marcos e Mateus. Os estudiosos concordam que o primeiro escrito dos 3 é o escrito de Marcos. E Marcos aqui
é João Marcos. É aquele Marcos que acompanhava muito de perto o apóstolo Pedro. Muitas pessoas entendem o Evangelho de Marcos como sendo quase como uma coleção de recordações e pensamentos de Pedro. Embora exista essa relação muito próxima entre Marcos, Mateus e entre Lucas, esse último, que é Lucas, ele é muito mais do que uma versão ampliada e revisada desses outros evangelhos. Ele possui uma quantidade de informações grande, e isso denota fontes de informação independente. Ou seja, além daquilo que já havia sido escrito por Marcos, aquilo que foi acrescentado por Mateus, Lucas vai mais além e parece ter mais informações e mais fontes e acrescenta mais informações que esses dois primeiros evangelistas, além de uma maneira própria de narrar, de contar a história para a gente. Como eu comentei com vocês, Marcos, por ser alguém que andou ao lado de Pedro, ele faz quase como que uma recordação, as memórias mais marcantes de Pedro. A maneira de Marcos escrever é quase como um diário. É diferente de Mateus, que escreve para os judeus. A ideia de Mateus é comprovar que Jesus era o Messias para os judeus. E é diferente da maneira que a gente vai ver, onde Lucas coloca. Lucas se torna um historiador, alguém metódico, alguém detalhista, alguém que quer contar a história com mais informação e que conta a história de maneira diferente. Para Lucas, muitas vezes, o mais importante não é você contar como as coisas aconteceram na ordem cronológica. Para Lucas, muitas vezes é importante que alguns fatos que acontecem cronologicamente depois, ele conte antes, porque aquilo faz sentido para que nós venhamos a entender a obra de Jesus Cristo. Um exemplo disso, nessa estrutura de narrativa dos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem a mesma linha onde eles usam para contar a história. Fala de um ministério que começa na Galileia, um ministério extenso. Desse ministério é seguida uma descida ao sul para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, ali acontece o clímax da nossa história. É assim que vai ser a linha de pensamento, de narração dos três evangelhos. Agora, esse relato que eles fazem da jornada descendo da Galileia para Jerusalém, Marcos vai usar um pouco mais de 2 capítulos para falar desse caminho. Mateus vai usar um pouquinho mais do que 4 capítulos. Lucas usa 10 capítulos. Metade do seu livro é dedicado a esse caminho que vai da Galileia até a chegada em Jerusalém. Vai de Lucas 9 até Lucas 19. A data em que esse evangelho é escrito é um grande enigma. Nós não temos uma datação que seja concordância entre os estudiosos. A gente tem 2 grupos de estudiosos e os 2 grupos têm alguma razão, mas eu não tenho nem tempo e nem é o nosso objetivo entrar aqui nessas teorias. Mas o mais aceito hoje é que esse texto de Lucas tenha sido escrito entre os anos 60 e 64 depois de Cristo. E óbvio que o livro de Atos deve ter sido escrito após esse período de 64.
Como eu comentei com vocês, Lucas também é um historiador. E logo no início aqui do seu evangelho que nós lemos, a gente vê explícita a intenção que Lucas tem e qual é o método que Lucas vai utilizar para fazer essa narrativa. Lucas também escreve como um cristão dedicado, alguém convertido ao cristianismo e alguém que crê em Jesus ressurreto. E isso não deveria colocar Lucas em dúvida ou termos algum tipo de dúvida por ser Lucas um cristão convertido. Porque se nós pensássemos assim, nós não poderíamos crer em nenhum dos livros da Bíblia, porque todos os outros autores bíblicos eram autores que criam, tanto no Antigo Testamento, na promessa do Messias feita pelo Senhor, quanto no Novo Testamento, criam que Jesus era esse Messias que foi enviado. E nós devemos, então, entender essas palavras de Lucas de maneira literal. Acompanha comigo no capítulo 1, no verso 1. Ele vai dizer que muitos já se dedicaram a elaborar um relato. Lucas vai apresentar a sua obra na mesma categoria desses muitos que ele cita. Mas tudo indica que já haviam relatos escritos, não só orais, de tradição oral, mas já haviam relatos escritos sobre a vida e sobre os feitos de Jesus. E nós devemos considerar o Evangelho de Marcos, como a gente comentou, um desses relatos escritos já existentes. E também é provável que Lucas tivesse tido acesso a mais materiais que não chegaram até nós. Ou esses materiais chegaram até nós justamente através da sua narrativa, da narrativa de Lucas. Ou seja, muitos já haviam tentado fazer o que Lucas estava se propondo a fazer. No verso 2, aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Quando Lucas nos fala isso, fica evidente de que Lucas, não estava presente. Porque ele está falando que muitos eram as testemunhas oculares, ou seja, eu, Lucas, não estava presente, mas eu convivi e falei e entrevistei essas pessoas. Em Atos 1, lá no verso 21 e verso 22, a gente vai encontrar uma descrição do que era necessário para ser parte daquele grupo que a Bíblia vai chamar o grupo dos 12. Ou seja, o que era necessário para ser um apóstolo daquele grupo dos 12. E ali Lucas vai dizer que tinha que fazer parte do grupo de discípulos desde o tempo do batismo de João até a ascensão de Jesus aos céus. Esses tinham visto e ouvido, eles eram um depósito vivo das tradições orais e que agora Lucas usa para registrar de maneira fiel. Se você se lembrar do apóstolo Paulo, que nós consideramos o 12º apóstolo, você vai perceber que em alguma das suas cartas ele vai se apresentar como apóstolo fora do tempo. Lembra? Em algumas de suas cartas, Paulo vai colocar dessa maneira. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por Deus, apóstolo fora do tempo. Por quê? Porque ele viu sim Jesus pessoalmente, mas ele não esteve nesse grupo dos 12, desde o batismo de João até a ascensão do Senhor. Versículo 3 vai dizer: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente
desde o começo. Ou seja, o projeto de Lucas não era uma coletânea aleatória de recordações. Aliás, essa é uma das críticas feitas ao Evangelho de Marcos, de que falta ordem na maneira como Marcos escreve. Por quê? Porque Pedro era um depósito de emoções. Então, assim como Pedro ia relatando as suas experiências, fica de vez em quando a sensação para aqueles estudiosos e críticos do Novo Testamento de que Marcos é meio desorganizado. É uma coisa meio assim, na emoção, aí lembra de uma outra coisa e conta. Lucas é diferente. Lucas vai usar um modo diferente de ordem, de juntar as diferentes peças que ele tinha. Lucas deve ter ficado na Palestina durante os 2 anos que Paulo esteve preso, antes dele ser transferido para Roma. E assim ele com certeza teve tempo e acesso para realizar toda essa pesquisa e entrar em contato com as testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Galileia. E um exemplo maravilhoso disso, que a gente não vê em outros evangelhos, e que nós vamos ver logo aqui no início, é, por exemplo, no capítulo 1 e 2 de Lucas, você tem acesso a um mundo extraordinário, detalhes extraordinários da vida pessoal de Maria e da família de Maria. Quando é relatado, por exemplo, o Magnificat, que é o canto de Maria, quando Maria recebe a informação do anjo do Senhor e como ela responde à visita de Isabel, de Maria até Isabel, sua prima. Os detalhes ali relatados são detalhes que nos levam a crer que Lucas teve acesso à própria Maria para trazer tantos detalhes com tanta emoção. Verso 4, é-nos dito assim, esse verso 4 eu leio na Almeida 21, diz, para que tenhas a certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Ou seja, Lucas quer oferecer a Teófilo evidências sólidas que confirmem realmente o ensino, provavelmente o ensino oral que Teófilo recebeu. A palavra aqui que ele usa, certeza, ela também está na NVI, ela também está na NAA, mas essa palavra certeza é a tradução de um termo grego chamado asfaleia. E isso significa, asfaleia, algo que foi firmemente estabelecido e que não pode ser mudado, não pode ser movido. Ou seja, Lucas quer dar a esse ouvinte, a Teófilo e a nós também, a certeza de coisas que não podem ser mudadas. Quando alguém nos questionar por que nós cremos na Bíblia, leve essa pessoa ao 1º capítulo de Lucas. Explique a essa pessoa o quanto de relato histórico, o quanto de pesquisa real, de entrevista com pessoas de carne e osso, esse autor teve. Um autor que não era judeu, era seguidor de Cristo, mas não era judeu. Alguém que se preocupou em fazer isso. Então, quando a gente olha para as palavras de Lucas, a gente entende que o objetivo era escrever um relato histórico, confiável, preciso, apresentado de uma maneira, de uma forma literária que fosse agradável à nossa leitura, e que ele se esforçou muito para estar o mais bem informado possível.
Mas a gente também sabe que Lucas não é só um cronista, né? Não é só alguém que nos conta uma história. Lucas não é só uma pessoa, um historiador ou um médico habilidoso. Lucas é um evangelista. E muito dessa mensagem que Lucas compartilha e que é a mesma dos outros autores, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de João também, essa é a mesma mensagem, porém contada de maneira diferente. Se a gente tivesse que usar uma única palavra para resumir o escrito de Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, essa palavra é salvação. Tanto no Evangelho quanto em Atos, a gente vai ver várias pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela graça do Senhor, pela ação do Espírito Santo, pelo Evangelho de Cristo. Por exemplo, lá em Lucas 19, Lucas vai contar para nós a história de Zaqueu, que é uma história bem conhecida. E é justamente nessa história onde o Senhor Jesus diz que hoje nesta casa houve salvação, é ali que Jesus vai proferir uma outra frase que é muito marcante. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ali Jesus está nos contando que ele veio para os que estavam perdidos. Meu irmão, minha irmã, se você não se vê perdida, você não é digno dessa mensagem. Se você é uma pessoa boa, como a gente costuma brincar e falar aqui, inclusive nas nossos estudos de quarta, se você é aquela pessoa que fala: mas eu não matei ninguém, eu não traí ninguém, eu não fiz nada, eu faço isso, eu faço aquilo, Jesus está dizendo para você: eu não vim para você. Eu vim para aqueles que estavam perdidos. A narrativa de Lucas vai mostrar Jesus em vários momentos, quase na totalidade do Evangelho, buscando sempre aqueles que eram menos favorecidos. Jesus vai buscar os pobres e os enfermos. Jesus vai buscar os perseguidos e os endemoniados. Jesus busca as viúvas, os pais que perderam filhos. Jesus vai buscar as mulheres que eram discriminadas e não contadas como gente, e as crianças. Jesus vai buscar o submundo da sociedade. E o submundo da sociedade naquela época eram os cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores. E ele vai nesse submundo. E é também Jesus que vai buscar os gentios, nós, e até mesmo os samaritanos. Gente que o judeu acordava de manhã, e a oração do judeu, quando ele acordava de manhã, era agradecer a Deus que ele não tinha nascido mulher, que ele não tinha nascido samaritano e que ele não tinha nascido cachorro, que era um animal impuro para o judeu. Essa era a oração quando um judeu acordava. Mulher não era gente, samaritano não era gente. E são essas as pessoas que a gente vê Jesus buscando. E para todas essas pessoas, cada um com as suas necessidades diferentes, que Jesus oferece salvação. Jesus oferece plenitude através do seu ministério, através do Evangelho. Esse Evangelho que veio proclamar boas novas
aos pobres, aos perdidos, àqueles que foram colocados à margem da sociedade. Finalmente, meus queridos, a história de Lucas nos conta, ela é uma história repleta de teologia. Esteja pronto para, se assim Deus permitir, nos próximos 2 anos, você escutar muita teologia. É o relato da salvação que Deus realiza, Deus realizou e que Ele continua realizando hoje no mundo, através do seu Filho, Jesus, o Messias. E que depois Ele vai continuar realizando, através também do relato de Lucas, por meio da sua igreja, em Atos, onde a gente vê o nascimento da igreja, a mesma igreja que sobreviveu e vem sobrevivendo 2000 anos. Os acontecimentos da vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a expansão da igreja em Atos, tudo isso é o ponto culminante do plano do Senhor, do plano de redenção e do cumprimento das promessas feitas pelo Senhor à nação de Israel. E promessas essas que também foram feitas a nós, porque nós somos aquele ramo de oliveira silvestre que foi enxertado na oliveira cultivada. E como Paulo nos lembra lá em Romanos 11, não vamos nos orgulhar por isso. Por 2 motivos. Se Deus foi tão duro com a própria oliveira cultivada, que Ele foi capaz de cortar ramos dela e nos enxertar, se Ele fez isso com os seus filhos naturais, com o seu próprio povo escolhido, imagina o que Ele pode fazer conosco se nós não andarmos no caminho da fé, na porta estreita, no caminho estreito. Outro ponto, da mesma forma que nós fomos enxertados porque nós cremos, esses ramos naturais que foram cortados, eles podem ser enxertados de volta, se eles crerem. Ou seja, não nos gabemos, não nos orgulhemos. Tenho repetido isso em pregações e em estudos. Ser calvinista, ser reformado, é ser piedoso. É andar olhando as pessoas de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Não é fazer lista de pessoas que vão para o inferno. Não é competir, não é querer ganhar debate, não é dizer eu estou certo, você está errado. Deveria ser o sentimento de piedade, de olhar para um irmão e saber que aquele irmão está andando num caminho errado e que se não for a graça do Espírito Santo para trazer esse irmão de volta para o caminho, esse irmão vai morrer e vai para o inferno. Deveria pegar o nosso coração e moer o nosso coração. A nossa pergunta para o Senhor deveria ser todo dia: por que eu? Por que eu fui escolhido? Eu merecia ir para o inferno. Eu continuo pecando. Eu digo que vou melhorar e não melhoro. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aonde existe orgulho nisso? A gente deveria ter um coração piedoso. Nós deveríamos ter um coração quebrado.
Nós deveríamos levantar da cama todo dia e lembrar que eu preciso falar do reino de Deus para o máximo de pessoas que eu conseguir. E que é o Espírito Santo quem vai quebrantar o coração dessas pessoas, se Ele quiser. Não depende de mim. Já falamos disso uma outra vez aqui. O Beto falou agora na abertura do culto. Eu não tenho autoridade. Quem tem autoridade é esse livro. Enquanto esse livro sair da minha boca, a autoridade que eu tenho me é dada pelo Senhor. O dia que eu deixar de pingar um tio e cruzar um T, eu perco essa autoridade. É esse livro quem me dá autoridade, não é o que eu acho. E eu tenho falado e repito para a congregação, a gente fala isso no nosso estudo na quarta-feira. Você vem para cá estudar conosco? Você vem para cá assistir o nosso culto público no domingo? Venha desarmado. Venha pronto a aprender. Não, eu não sei tudo. Eu estou longe da perfeição e eu tenho certeza que o Beto pensa a mesma coisa. Eu não sei todas as coisas. Eu erro todo santo dia. Eu careço da misericórdia de Deus todo santo dia. Mas assim como Ele chamou você, Ele me chamou. Ele chamou o Jairo para tocar o violão, Ele chamou o Mateus para tocar a bateria, Ele chamou o Alexandre para ajudar com os números, Ele chamou cada um de nós nas nossas atividades normais do dia a dia. Ele nos chamou para sermos pais, Ele nos chamou para sermos filhos, Ele me chamou para pregar. Então abra a sua Bíblia e verifique se o que eu estou falando bate com o que está aqui. Porque a minha credibilidade vai vir desse livro. Venha pronto para aprender. Deixa naquela porta os seus achismos. Deixa naquela porta aquilo que você pensa, que você acha. Deixa a sua lógica fora da porta da igreja, porque Paulo vai dizer que Deus usou a loucura do mundo para pregar o seu evangelho. Deus desarmou os soberbos. Deus usou o que é loucura para o mundo para que a pregação da sua palavra fosse feita. Então venha quebrantado, venha humilde, venha para aprender. Venha com perguntas, venha com muitas perguntas. Deus sabe o quanto nós gostamos de perguntas. Venha com muitas dúvidas. Quarta-feira foi uma bênção. Não vimos a hora passar, porque começamos a conversar e era uma pergunta atrás da outra, e nós íamos ali conversando e trocando ideia. Venha para isso, venha para crescer. Não venha para dizer, eu acho. Meu irmão, minha irmã, você não acha nada. E cada vez que você abrir esse livro, e esse livro confrontar você, e eu tenho certeza que se você abrir esse livro, você vai ser confrontado. Se você não está sendo confrontado, você não está abrindo esse livro. Quando esse livro confrontar você, você para e fala assim, esse livro está certo e eu estou errado. Quando esse livro disser coisas que vão incomodar a gente, colocar a gente contra a parede e dizer, olha, você tem que perdoar. Não é uma escolha, é obrigação, você é cristão. Mas eu não quero. Mas você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe do meu sofrimento, você não sabe o que eu passei. E aí você tem que lembrar o que Cristo sofreu por você, o que Ele passou por você. E se você merecia alguma coisa, e que isso quebranta o seu coração e você aprende que você tem que perdoar, porque você foi perdoado. E assim vem
desde Gênesis até Apocalipse. Porque esse livro vai dizer para a gente quem Deus é. E Ele é grande, Ele é soberano, Ele não precisa da gente, Ele faz o que Ele quer. A sua vida, a minha vida, esse mundo, toda a criação é tudo dele. Se Ele quiser estalar um dedo e todo mundo morre, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom. Esse livro diz quem nós somos. Pecadores miseráveis. Nós rejeitamos a Deus. Lá naquele jardim, a gente achou que a gente se bastava. Como eu gosto de dizer, a gente achou que a gente inventava sozinho, que a gente não precisava de Deus para nada. Nós somos rebeldes contra o Senhor. E que por isso a gente caiu. E que por isso Deus nos expulsou da sua presença, porque Deus não pode conviver com o pecado. E que desde então a gente está separado do Senhor. E que se alguma vez você teve vontade de buscar a Deus, foi porque Ele buscou você primeiro. Porque senão você estava igual aquele pessoal lá fora. Com os olhos tapados, com os ouvidos tapados, com o coração de pedra, andando por aí como se Deus não existisse. E quando você se dá de conta disso, você cai de joelhos. Você chora pelo seu próprio pecado, você entra em verdadeiro desespero. Esse é o Evangelho. Mas o mesmo Deus, lá em Gênesis 3, que amaldiçoou o homem e a mulher, ali em Gênesis 3 ele já deu a promessa de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E que um descendente da serpente iria lhe ferir o calcanhar. Ali Deus já trouxe para nós, já providenciou a solução do problema. Então a gente não precisa entrar em desespero, porque o seu filho se fez homem, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos de novo ser levados àquele jardim. Para que aquele anjo com aquela espada de fogo fosse afastado do jardim e que nós pudéssemos entrar de novo naquele jardim, porque agora a gente foi reconciliado com Ele pela obra do seu Filho. Esse é o Evangelho, meu irmão. Esse é o Evangelho, minha irmã. É essa história que você tem que contar todo dia lá fora. Quem é Deus? Quem é você? O que você fez? O que você merece? O que Deus providenciou? E qual é a solução para que você não morra? É simples. Em menos de 5 minutos você conta essa história para qualquer pessoa. Por isso que a gente fala, não afaste as crianças do culto. Tragam as crianças para a igreja, porque elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Você acha que eles não entendem? Tráfico de drogas no Rio costuma aliciar crianças com 4 anos de idade. E você acha que o seu que tem 10, 11, 12 não entende? Não afaste o teu filho, tua filha, teu sobrinho, tua sobrinha, não afaste as crianças do culto. Tragam eles. Eles precisam ouvir essa mensagem do Evangelho. Eles precisam conhecer quem eles são e que existe algo preparado para que eles também aceitem, busquem e sejam libertos dessa condenação do pecado. Beto já falou isso outras vezes, eu também já falei, a salvação é individual. Ah, mas eu sou filho, filha do pastor. Não quer dizer nada. Vai chegar um momento onde cada um vai prestar contas no tribunal de Cristo. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Fecha os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pelo teu Evangelho e pela tua santa palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque em meio à nossa rebelião,
Em meio ao nosso pecado, o Senhor providenciou solução, Pai. O Senhor providenciou salvação, como nós vamos estudar no Evangelho de Lucas, se essa for a tua vontade, Pai, nos próximos anos. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Pedimos, Pai, que a tua palavra nos constranja, quebre o nosso coração. Te pedimos, Pai, que venhamos a ter sede da tua palavra. Tenhamos, Pai, sede de orar, de ter um relacionamento contigo, Pai. Te pedimos que nós não venhamos a te esquecer e colocar outras coisas no teu lugar, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor seja a primazia na nossa vida, o primeiro na nossa vida. O Senhor nos prometeu tantas coisas, Pai. O Senhor nos prometeu que se buscássemos ao Senhor e o teu reino, todo o resto nos seria acrescentado. Nós clamamos ao teu Espírito. Grava isso no nosso coração, Pai. Que nós possamos experimentar isso, que nós façamos, e eu sei que a tua palavra não nos dá tanta força assim para isso, mas que nós façamos prova do Senhor. Que nós venhamos a fazer esse teste, que busquemos o teu reino, Pai. Que o Senhor seja prioridade, que nada ocupe o nosso coração, Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos desvios, nossas palavras, nossos pensamentos, atitudes. Pedimos que o teu Espírito Santo nos transforme, conforme o caráter do teu Filho. Pedimos também que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que nós tenhamos momentos de paz, de tranquilidade com as nossas famílias, que nós estejamos sempre prontos a pregar a tua palavra, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Essa é a nossa oração e nós a fazemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.